Neste documentário, mergulhamos na jornada dos docentes, explorando momentos decisivos e práticas pedagógicas que moldam a educação contemporânea. Através de entrevistas profundas, revelamos como esses profissionais se identificaram como educadores, descrevem suas abordagens pedagógicas, enfrentam desafios comportamentais em sala de aula, fortalecem parcerias com pais e a comunidade escolar, e lidam com a diversidade de habilidades, interesses e necessidades educacionais dos alunos. Conheça as vozes que, muitas vezes desilenciadas, e com transformações inspiram novas gerações. Eu tenho pedagogia e especialização em EJA, né? De primeiro ao nono e carcerária também. Sou formada em licenciatura plena em pedagogia e com especialização em educação infantil. 14 anos. 22 anos de docência, 3 anos e 12 dias quer dizer, 3 anos, 8 meses e 12 dias de diretora. Então, desde 1998 que eu estou aí. Sendo professora, engraçado, foi desde quando eu era criança que eu gostava de ver meus professores, né, dando aula, né, e eles eram voltados, os alunos, na construção da criança, né, voltando, explicando, e a criança dali, ela começava a despertar nas palavras e eu comecei a gostar. E minha mãe comprou uma lousa e eu começava a dar aula para minhas bonecas em casa. E daí eu construí. E sempre eu dizia, me formei, várias amigas fizeram vestibular como eu fiz, muitas fizeram para direito, para medicina, mas eu queria era para pedagogia. E foi o que eu escolhi. Eu poderia ser qualquer outra, mas era o que eu gostava de ser, né? Era essa. No momento que eu assumi a turma, né, de fato, depois que eu saí da universidade, né, depois da formatura, e aí eu fui para a sala de aula e aí eu comecei, né, o trabalho é árduo, mas está dando certo. Minha prática pedagógica, ela é voltada mais reflexiva, entendeu? Como eu disse para vocês, na construção da identidade do aluno. Quando a criança chega, eu procuro saber os saberes que ela traz de casa, né? E daí eu começo a construir a sala e as coisas de sala de aula. Como eu disse, como vocês presenciaram aqui, né? Eu não corro por conteúdo. Eu quero que a criança aprenda, construa, e daí a gente começa a desenvolver nele os saberes e começa a ter regras e etc. Né? Assim, em relação à prática, né, em sala de aula, a gente acaba que, né, no curso a gente adquire muitos conhecimentos e a gente acaba fazendo uma junção de tudo e vai botando em prática, né, um pouco de cada coisa. Assim, eu sempre tento trazer para as crianças uma aula que eles se envolvam, um materialzinho diferente, ainda mais que a educação infantil, né, a gente tem que chamar a atenção das crianças, eles têm que se sentirem atraídos, de certa forma tem que ser lúdico, né, e alguma coisa que sempre chama a atenção, que eles se envolvem e isso vai acontecer na aprendizagem deles. Regras, atenção, né, no comportamento dos alunos, como lidar com o mal que está fora, né? Porque muitos deles ainda têm aquela... eu não conheço o convívio deles dentro de casa. Então, às vezes, um pai, às vezes pode ser meio ruim com a mãe e ele traz isso para cá. Então, aquele mal de empurrar o amiguinho, de bater no amiguinho. Então, a gente tem que saber controlar esse comportamento, tem que ter regra, tem que ter bastante paciência, resiliência com esses alunos, porque cada um é um, né? Vem de casa, né, trazendo coisas que nós não sabemos. Então, a gente tem que saber lidar com isso e transformar isso, né, uma criança um pouco melhor aqui dentro, embora quando ela sai, ela se torne bem nervosa por estar em casa, né?
Muitas crianças estão aqui maravilhosas, mas quando chegam em casa se torna diferente. Assim, primeiro a gente observa, né? A gente observa por que a criança está agindo daquela forma, se é questão de em casa, né? Se é a família que deixa a criança muito à vontade e ela está agindo daquela forma, está tendo aquele tipo de comportamento, ou se é por conta, né, de algum motivo de, digamos, de saúde, né? Que ele tem algum distúrbio comportamental e está agindo daquela forma, né? Então depois da gente observar, conversar, compreender, a gente chama a família, né, para ver também qual é o lado da família, o que a família tem a falar, né, a mãe, o pai, a pessoa que vem deixar a criança, que vem pegar, para poder a gente ver o que podemos fazer por aquela criança, né, para ela evoluir. Eu acho que toda junta é um pilar, né? Se você não tiver a gestão junto com você e os pais junto com você, você não consegue construir muito bem. Embora o professor, ele é um todo. Ele é um psicólogo, ele é um médico, ele é enfermeiro, ele é um engenheiro, ele é tudo dentro dessa sala de aula. Então, a construção do nosso aluno, né, dentro desse meio aqui, é um pilar. Eu sempre digo isso para todo mundo. É a escola, a gestão, é o professor, é os pais, é a sociedade, é o catecismo, quando acontece dentro da escola. Isso ajuda muito, gente. Vocês não querem saber como a criança se torna mais calma, né? Mais ponderada na parte de nervoso, de ser eletrizada, porque tem muita criança aqui que é elétrica, né? A gente tem que ter um pouco de atenção com relação a isso, né? E aí, com isso, eu consigo o meu processo de aprendizagem, né? Eu desenvolver com mais rapidez, cautela e melhor, para poder eles aprenderem a ler e escrever, que é o mais necessário, né? Assim, a parceria, a família é muito importante, né, no nosso cotidiano, porque afinal de contas, é assim, a família precisa da gente, a gente precisa da família, né? Tem que ter esse retorno, né? Então, assim, é importante que eles estejam presentes na escola, não só deixar a criança, mas saber como é que está, o que está acontecendo, participar das reuniões, né? Também não só das reuniões, quando tem alguma atividade que precisa da família, né? Que é importante, a mãe ou o pai, alguém da família, né? Esteja presente. Então, assim, é dessa forma que se efetiva, né? A relação, né? Família, escola e a comunidade, e a família. Isso aí, eu até vi aqui, eu crio um ambiente mútuo, né? Um ambiente convívio, né? Se não tiver isso, a criança não vai ter um desenvolvimento, né? Por exemplo, você viu aqui, eu controlo um, controlo o outro para poder ter essa convivência. Procuro dizer que o amiguinho, tem que respeitar o amiguinho é assim, tem que ser calma, principalmente com crianças especiais, né? A gente tem que ter o maior cuidado do mundo, né? Porque eles não entendem. E os alunos também não entendem por que eles são assim, né? Então a gente tem que ser isso aí, né? E é isso aí, eu vi aqui, eu tenho sempre, eu coloquei assim, eu tenho um diálogo, eu troco ideias, né? Eu sou um mediador do ensino, das brigas, das confusões. Então é isso, o professor é isso. Assim, em relação às habilidades, a gente também é outra questão de observar, né? O que aquela criança, por exemplo, né? As nossas crianças autistas, né? Elas têm umas que têm muitas habilidades com números, com letras, né? E tem focos. Então, assim, a gente tenta ver qual é a habilidade daquela criança e tentar projetar coisas que chamem a atenção daquela criança em relação àquilo, para ele evoluir e ver também quais são as coisas que ele tipo não gosta, ou né, para também fortalecer o que ele tem de mais, digamos que seja de uma forma mais precária, que ele não sabe, que ele não gosta, é mais ou menos isso.